Superman finalmente ganhou seu segundo trailer e tá simplesmente sensacional. E é claro que, como todo bom trailer, nós temos muito o que conversar aqui nesse vídeo. Primeiro aparição da Kryptonita, Superman contra Kaiju, o povo tá odiando o Superman. E é claro que eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo e muito mais. Então bom, meu nome é Daniel Lobac, seja muito bem-vindo ao Pipocou. E essa daqui é a análise completa do primeiro trailer de Superman. Começa com essa logo maravilhosa da DC Studios, né? A gente tem essa visão muito bonita da metrópole de noite, né, cara? Eu achei um visual bem interessante, que é bem parecido com uma Nova York da vida, né? Mas mesmo assim ainda tem uma pegada meio retrofuturista, óbvio que bem menos que Quarteto Fantástico, mas ainda tem sim ali uma pegada meio retrofuturista, que mistura um pouco também uma pegada meio oitentista. Eu achei uma escolha sensacional pra representar a metrópole. Inclusive lá no fundo a gente já consegue ver, né, o prédio da Luthor Corp. E nessa primeira cena a gente também já vê uma química maravilhosa entre o Clark Kent e a Lois Lane, ali no momento onde o Clark fala que ele vai deixar a Lois entrevistar ele, só que como Superman. E assim, desde já eu quero deixar muito claro que eu adorei os dois castings, tanto do David Corenswet como Superman, quanto da Rachel Brosnahan como Lois Lane. E aqui nessa cena no trailer já dá pra notar que a química dele está simplesmente sensacional. Inclusive, puxando um pouquinho do saco do David Corenswet, eu adorei essa cena, principalmente pelo momento onde ele muda de Clark Kent para Superman. Dá pra ver como esse cara é um excelente ator e como ele consegue mudar de uma persona pra outra no estalar de dedos. Logo em seguida a gente tem esse plano, né, onde mostra ali uma nave caída bem no meio de metrópole. Eu confesso que eu não tô conseguindo reconhecer muito bem qual nave é essa. Eu acredito que talvez seja a nave da Gangue da Justiça, que vai aparecer mais pra frente no trailer. Eu vou falar melhor deles logo logo. A gente vê novamente essa cena do povo brigando com o Superman, né, gritando com ele, jogando uma latinha nele, gravando ele. Enquanto isso a Lois Lane tá falando no fundo que o Superman tem recebido muitas críticas. Inclusive dá pra ver que o próprio Superman tá em negação, ele não acha que o povo tá criticando tanto, ele acha inclusive que o povo tá um pouco errado sobre isso. Inclusive pela roupa dele nessa cena dá pra ver que é logo depois da luta contra o Kaiju. Isso por conta da roupa queimada, né, que a gente vê uma cena do Kaiju soltando uma rajada de fogo nele. Então assim, provavelmente ele vai derrotar o Kaiju de alguma forma que o público não vai gostar e vai começar a xingar ele mais ainda do que já estavam antes. Porque mais pra frente no trailer a Lois Lane comenta que tanto o governo dos Estados Unidos quanto uma boa parte dos americanos não gostou das atitudes do Superman em ir até um outro país para acabar com uma guerra, aparentemente uma guerra do Oriente Médio, que eles acham que não era um dever do Superman contra. Inclusive, eu acredito que essa guerra é justamente dos Estados Unidos contra algum país do Oriente Médio. E pelo Superman ter parado essa guerra, criou essa guerra política e agora o governo tá contra o Superman. Essa trama política tá me interessando demais, dá um toque mais sério pro filme, e eu gosto muito desse tipo de trama, então tô muito curioso pra ver como que o James Gunn vai trabalhar isso aqui nesse filme. Inclusive, quem já viu o General Rick Flag, o Rick Flag Sr., como secretário de defesa, e ao que tudo indica, ele vai ser o principal elemento do governo que vai contra o Superman. A gente conheceu esse personagem no finalzinho do ano passado em Creature Commandos, que é uma série bem mais ou menos, mas pelo menos apresentou esse personagem. Aqui eles tentam, né, fazer essa brincadeirinha de mostrar uma cena e juntar com outra nada a ver, mas é bem nítido que primeiro eles mostram a cena da guerra e vê um tanque atirando, mas logo depois eles botam a cena onde o Superman tá lutando contra o Kaiju e ele acabou de tomar uma rajada de fogo. Enquanto isso, no fundo, está vendo a discussão entre o Superman e a Lois Lane, já tá ali falando sobre o governo, como não curtiram as ações do Superman, enquanto o Superman tá lutando contra, falando, não, cara, eu parei uma guerra, eu tô certo, as pessoas iam morrer. E olha, é muito difícil não estar do lado do Superman nesse caso. A gente vê a cena onde o Superman é preso, e do lado dele nós vemos o Rick Flag Sr. Também vemos a engenheira, que é uma personagem que ganhou bem mais destaque nesse trailer, vou falar sobre ela já já. E segurando ele, ao que tudo indica, é o Ultraman. Pra quem não conhece, o Ultraman é basicamente um lado sombrio do Superman, é um Superman do mal. E ao que tudo indica, pelo U gigantesco no peito dele, aparentemente esse é o Ultraman. E é curioso porque tanto a engenheira quanto o Ultraman aparecem mais à frente no trailer trabalhando junto com o Lex Luthor. Então, aparentemente, o Lex Luthor vai estar trabalhando junto com o governo. Interessante. A discussão entre Lois Lane e Superman vai se intensificando, enquanto vemos uma cena de destruição completa de Metrópolis. A gente vê ali diversos prédios caindo, e essa aqui com certeza ainda é a cena da luta contra o Kaiju, e muito provavelmente esse daqui é o momento onde todo os Estados Unidos vai ficar contra o Superman por ele ter destruído completamente uma cidade. Nossa, como essa imagem é poderosa, né, cara, dele salvando a garotinha, segurando ela, essa câmera lenta. Que cena sensacional, cara, que espetacular. Esse personagem que acabou de aparecer, né, esse brutamonte de armadura, jogando eles ali num prédio e depois atacando o Superman, ele é o personagem original do filme e é chamado de Martelo de Borávia. As teorias sobre ele estão comendo a solta porque nós não conhecemos esse personagem, ele é um personagem novo. Então assim, tem duas principais teorias, que essa aí seria uma primeira versão do Ultraman, ou então de que vestido nessa armadura é o Lex Luthor. Eu acredito que não seja o Ultraman, porque nessa cena aqui parece muito ser a cena onde o Superman é preso, e mais pra frente nós vemos o Ultraman
Ultraman com o seu uniforme padrão do filme. Pode até ser que durante a luta ele perca essa armadura e fique com a roupa padrão, mas eu acredito que não, e que na verdade isso aqui vai ser um outro personagem. Também não sei se vai ser o Lex Luthor, eu acho um pouco viajado demais, mas também não seria impossível porque já aconteceu diversas vezes em outras mídias. Pode ser sim que seja o Lex Luthor, mas se for o Lex Luthor não vai ser no meio do filme, talvez seja parte da batalha final. Então assim, esse personagem tá bem misterioso, não dá pra saber certo pra que ele vai servir, qual que é o papel dele na trama. Eu acredito que vai ser tipo um capanga mais forte, mas vamos ver no que vai dar. E assim, ele realmente é bem forte, né, porque ele tá literalmente batendo no Superman. Essa cena dele caído em meio aos tijolos foi uma das cenas vazadas, né, que tiveram fotos vazadas. E cara, eu achei tão potente essa cena, né, onde um civil chega e vai ajudar o Superman, vai levantar ele. E de novo, pelo visual da cena, eu ainda acho que vai ser a luta lá em Metrópolis, contra o Martelo de Borávia, contra o Ultraman, contra o Kaiju. Eu acho que vai ser assim, esse vai ser o momento do filme onde meio que vão juntar todas as forças possíveis para tentar ir contra o Superman. Muito provavelmente ele vai destruir todo mundo, o gangue da justiça, o governo, vai todo mundo pro cacete. E assim o Lex Luthor vai usar sua cartada final e vai liberar o Kaiju no meio da cidade. Mais uma cena onde ele tá lutando contra o Kaiju e aqui ele mete o slogan do filme, né, olha pra cima. Só que dessa vez, obviamente, vai meter a porrada no Kaiju. E olha que ideia foda que é o Superman lutar contra o Kaiju, cara. Eu tô muito animado pra ver essa cena no filme. Olha esse visual da Fortaleza da Solidão, cara. Que parada sensacional. Essa cena que faz parte do Nick Peak que saiu em abril, onde a gente vê o Krypto salvando o Superman. Inclusive aqui no cantinho da cena a gente vê, né, o Krypto correndo com o Superman logo depois de salvar ele. E logo em seguida a gente vê a invasão do Lex Luthor junto com a engenheira à Fortaleza da Solidão. A gente tem uma primeira visão ali, né, da engenheira usando seus poderes, onde ela consegue revestir o corpo dela ali, né, com uma espécie de aço. E assim, eu achei um visual interessante, sabe? Eu gostei dessa representação dos poderes dela. A gente vê, né, todos os robôs ali, né, da Fortaleza da Solidão destruídos. Eles basicamente metem a porrada neles. É até uma das cenas que a gente vê no primeiro teaser que saiu, onde o Superman tá ali abraçado com um dos robôs mortos no chão, né? E muito foda a cena do Krypto metendo a porrada na engenheira, né, cara? Ele aparentemente dá uma mordida, uma arranhada na cara dela. Mas muito foda ver o Krypto em ação. E eu tava com medo disso, sabe? Dele ser só um alívio cômico, não fazer parte das lutas do filme. Mas aparentemente não vai ser isso que vai acontecer. Ele vai fazer parte da porradaria e vai ser insano. Mais cenas do Superman salvando as pessoas na rua, e é isso que eu quero ver. Isso era algo que faltava muito nos filmes de super-herói, e é muito bom ver que tá voltando, cara. A gente teve isso recentemente em Thunderbolts, os Novos Vingadores, né? Que ideia de merda mudar o nome do filme. E agora a gente viu nos trailers tanto de Superman quanto de Quarteto Fantástico, nós vamos ver super-heróis salvando pessoas nas ruas, caras, e isso é sensacional. Porque isso é a essência de super-herói, cara. Você salvar os civis, você ser um herói de verdade. E é muito bom ver que eles estão focando muito nisso nos próximos filmes. Realmente parecia que os filmes de super-herói estavam entrando no eixo até vir aquela merda do Vingadores Doomsday no ano que vem, que é uma bagunça sem fim. Essa cena aqui tá dando muita polêmica, né, por aí. A gente vê, né, o Superman abraçado com a Lois Lane, ali ele se vestindo, enquanto tá dando uma puta briga lá atrás com um monstro gigante, né. Pelo que o nome dele é Solaris, eu não conheço muito esse personagem. Inclusive, se você conhece, deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Mas a minha principal teoria é que com aquela briga toda no meio do filme, todas aquelas discussões políticas, o Superman vai simplesmente ficar muito puto com o governo, muito puto com os Estados Unidos, e vai decidir que ele não vai mais trabalhar como Superman. E essa cena aqui dele com a Lois Lane é justamente o momento onde ela vai falar pra ele, cara, você é o herói, é de você que eles precisam. Muito provavelmente ele vai chegar na porradaria contra esses monstros gigantescos, onde a gangue da justiça vai ter sido derrotada, a engenheira, Ultraman, todos vão ter sido derrotados, e ele vai chegar pra salvar o dia. Se isso aqui tiver certo, vai ser um final potente demais. E de fundo a gente ouve esse discurso maravilhoso do Jonathan Kent, a gente vê também essa cena linda dele abraçando o Clark quando pequenininho, e é muito bom ter essa relação mais íntima novamente do Clark com o Jonathan, cara, eu gosto muito. Ao mesmo tempo eu tenho muito medo que o James Gunn gosta de matar personagem impactante na trama, e eu acho que ele vai matar ou o Jonathan ou a Martha. Aqui nós vemos um dos membros da gangue da justiça, né, o Senhor Incrível, ali aparentemente chegando no meio da guerra, detonando ali alguns guardas, e eu acho que muito provavelmente nessa cena a gangue da justiça vai chegar justamente pra ajudar os Estados Unidos contra esse país, e esse Superman vai chegar e vai acabar com a guerra, e é justamente esse um dos motivos da gangue da justiça ficar muito puta com o Superman. Inclusive eu gostei muito da representação dos poderes do Senhor Incrível, cara, eu achei sensacional esse vermelho, esses raios, maravilhosa escolha de design. A gente tem um destaque maior no nosso maravilhoso Nicholas Hoult como Lex Luthor, e olha, eu sinto lá no fundo do meu coração que esse vai ser um Lex Luthor maravilhoso e possivelmente o Lex Luthor definitivo dos cinemas. Mais uma cena lindíssima do Superman acamado ali, com a Martha fazendo um carinho nele, o Jonathan do lado, a Lois Lane também no quarto, mas logo em seguida nós vemos uma cena muito importante. A gente vê que alguns guardas chegando nessa prisão onde o Superman está, e dentro da cela junto com ele está o Metamorfo. Pra quem não sabe, o Metamorfo ele tem poderes de transformar o seu próprio corpo em gases, sólidos,
líquidos, ele basicamente consegue transformar o seu corpo em qualquer elemento químico. E nisso está incluso a Kryptonita, que é justamente o que a mão dele é transformada nessa cena. Eles estão usando o Metamorfo como uma arma contra o Superman para enfraquecer ele. Isso é uma ideia muito interessante. Mas o que eu fico curioso é para saber como que eles conhecem a Kryptonita, como que eles sabem disso. Talvez tenha vindo um pouco na nave junto com o Superman, eles encontraram essa nave, não sei, mas aparentemente vai ser algo bem importante pra trama do filme. Olha que cena linda do Superman voando em meio àquela poeira, aquela nuvem de poeira. Acredito sim que essa daqui é uma cena logo depois da queda dos prédios, né, dele saindo ali do meio dos prédios, e aqui é o momento onde o povo vai ficar puto com o Superman, etc. Mas olha que composição maravilhosa, o sol lá no fundo, só a silhueta do Superman no meio, essa nuvem de poeira, simplesmente sensacional essa cena. Aqui a gente tem a Gangue da Justiça, né, o Senhor Incrível, a Mulher Gavião e o Lanterna Verde, Guy Gardner. E aparentemente o dever deles no filme vai ser só ser a gangue do governo, eles vão trabalhar pro governo, eles trabalham pro Maxwell Lord, coisa que nós já vimos lá no trailer de Pacificador 2. Então assim, eu não acho que eles vão ter uma participação gigantesca no filme como tem gente esperando, mas eu acho que vai ser sim uma participação importante. Mais uma cena poderosíssima, né, do garotinho levantando uma bandeira do Superman, chamando por ele em meio à guerra, cara, muito lindo. E aqui a gente vê mais um pouco da luta no meio do estádio de futebol, onde a gente vê engenheiro atacando o Superman, depois o Ultraman atacando o Superman. Inclusive aqui no chão a gente consegue ver o Senhor Incrível destruído, cara, detonado. Então assim, aparentemente ele vai dar um pau na Gangue da Justiça aí pra salvar o dia, entre muitas aspas, porque vão precisar chamar a engenheira e o Ultraman. Essa aqui é uma cena que me deixou muito curioso, que a gente vê ali um rio se abrindo, né, com esse material meio roxo. Mas pela fotografia dessa cena, eu acho que isso daqui é justamente o momento onde o Kaiju vai aparecer. Pode ser que esse material roxo seja um metamorfo de alguma forma, ou então alguma tecnologia do Lex Luthor. E aqui é justamente logo depois do Superman derrotar a Gangue da Justiça, derrotar a engenheira, derrotar o Martelo de Borávia, derrotar o Ultraman, daí derrotar todo mundo. Aqui eles estão trazendo o Kaiju pra batalha pra ser uma última arma. Mas isso aqui é só minha teoria, cara. Se você acha que é outra coisa, deixa aqui nos comentários. Aqui a gente viu pela primeira vez a Marta, e é muito bom ter ela no filme. Justamente a primeira fala dela é algo super de mãe, sabe? Ela falando que ela limpou a roupa do Superman, que vai trazer pra ele, cara. Que maravilhoso ter ela de volta. Tava todo mundo um pouco de medo, né? Sem saber se a Marta iria estar presente no filme ou não. Então a gente tá especulando que ela estaria morta no universo. Mas não, fiquem tranquilos, ela tá aqui no filme. E eu adorei essa caracterização dela. Realmente é uma tiazinha, cara. Isso é maravilhoso. E agora sim, o Kaiju aparece no trailer. A gente vê o Superman voando pra dar um socão nele. E diga-se de passagem, o CGI do Superman voando tá maravilhoso. Aqui a gente tem uma visão mais limpa também dos poderes do Guy Gardner como no Lanterna Verde. Inclusive aqui é novamente no meio da guerra. Eu achei muito foda, né, essa mãozona verde jogando os carros pra longe. Muito foda esse visual. E eu quero ver mais, sabe? A gente viu muito pouquinho até agora, mas também eu quero ver mais no filme, cara. Não mostra mais nada do trailer, tá maravilhoso o trailer até agora. Revelaram muito pouco da trama, muito pouco do visual do filme. Assim, agora deixa guardadinho pra gente ter surpresas durante o filme. Aqui a gente vê a Mulher Gavião lutando contra alguém, mas esse alguém não parece ser o Superman, que a gente não vê nem capa, nem nada. Então assim, com quem será que ela tá lutando? Será que talvez seja com o Ultraman? Eles também vão lutar contra o Ultraman, de alguma forma vão trabalhar junto com o Superman, talvez no final do filme. Fico curioso pra saber qual que vai ser o papel deles no filme de fato. Será que em algum momento eles vão vir para o lado do bem, algo assim? Vamos ver como é que vai se desenvolver isso. Aqui a gente também tem uma visão, né, do Jimmy Olsen ali brincando com o Superman, batendo nele com o jornal, ali eles fazendo essas brincadeiras de amigos. Essa cena é muito engraçada, né, da garota tirando uma selfie enquanto o Martelo de Borávia tá destruindo completamente o prédio atrás dela. Inclusive isso aqui provavelmente é uma sequência da cena, ou então uma cena antes lá daquele momento a gente vê ele destruindo com o laser aquelas janelas. A gente também vê esse material meio preto, né, chegando até o Superman. Eu acredito que isso aqui vai ser a engenheira, né, de alguma forma tentando prender ele, mas obviamente não vai dar certo. É porque a gente vê que eles estão no estádio de novo, então ainda faz parte daquela luta do Superman contra o Ultraman e etc. Uma coisa curiosa é que basicamente 90% das cenas de ação do trailer são apenas desse mesmo momento da luta na cidade, etc. Então assim, eu gostei muito deles estarem guardando mais isso pro filme. Aqui a gente tem uma cena interessantíssima do Lex Luthor de frente pro Superman, cara. O primeiro encontro deles de frente a frente, não sei, mas eu sei que esse elenco tá maravilhoso, cara, e esses dois aqui foram escolhas perfeitas. Eu quero muito ver eles contracenando. Estranhamente, nós vemos uma cena do Senhor Incrível junto com a Lois Lane, cara. Então assim, eu acho de verdade que em algum momento a Gangue da Justiça vai meio que virar a casaca pro governo e passar a ajudar o Superman. Nós vemos mais uma vez ali, né, o Morfo transformando o corpo dele. Talvez essa aqui seja justamente a cena onde ele tá criando a Kryptonita. A gente vê a cena no escuro de uma espécie de nave soltando um laser no Superman. Será que a gente vai ter uma batalha no espaço? Mas aparentemente não parece no espaço, sabe? Tipo assim, que loucura, mas interessante a cena, né? A gente vê também novamente, né, a cena que nós vemos no Sneak Peek, onde os robôs da Fortaleza Solidão curam o Superman com os raios do sol. Tem também a cena lindíssima do Superman beijando a Lois Lane enquanto voa, cara. Esse quadro tá excepcional. E pra finalizar o trailer, nós vemos o Superman voando até as nuvens, o povo gravando ele e ele caindo de volta. Achei curioso escolher justamente essa cena pra fechar o trailer, mas tudo bem. Funcionou ali pra dar uma quebra de expectativa. Acredito muito que provavelmente vai ser durante a luta do Martelo de Borávia ou então na luta contra o Ultraman. E tem esse logo maravilhoso do Superman
bonito. E a cena pós-crédito a gente vê ali, né, a Lois Lane perguntando pro Clark se ele tem um cachorro. Depois a gente vê ali o Krypto deitadinho no peito do Superman, ali meio que dando um chameguinho no seu dono. E meus amigos, que trailer espetacular, cara. Eu tô muito animado pra esse filme. Acho que vai ser um pontapé inicial pra volta do gênero de super-heróis ao que deveria ser desde sempre, cara. Mostrar, assim, a essência do que é ser um super-herói. A história parece muito interessante, né, com essa trama política bem apresentada aqui no trailer. O visual também eu tô achando espetacular. Tem uma galera falando mal da fotografia, mas eu particularmente não vejo problema nenhum. Gostei muito dela, inclusive. E os uniformes, todo, assim, de verdade, pra mim, todo o visual do filme tá sensacional, cara. James Gunn, pelo amor de Deus, eu confio em você. Você fez o meu filme de herói favorito, que é Guardiões 3. Então, assim, cara, pelo amor de Deus, não vai vacilar agora. Mas e você? O que você achou do trailer e quais são suas expectativas para Superman? Deixe aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e bater esse papo, que é muito importante pra gente gerar aqui a nossa comunidade. Mas agora, um outro filme que vai trazer a essência de super-heróis de novo e chega nesse ano é Quarteto Fantástico. E nesse vídeo aqui eu faço uma análise completa do segundo trailer do filme. Agora, um filme que aparentemente vai ser bem divisível, mas que eu tô bem animado, é Como Treinar Seu Dragão. E nesse vídeo aqui eu faço uma análise completa do segundo trailer do filme. Mas por hoje é só, gente. Um beijo e até a próxima.